Boa tarde, pessoal. Estamos em live, nossa já conhecida live de quinta-feira à tarde, tá? Hoje com uma participação super especial. É uma dúvida aí que o pessoal tem, né? Muitas perguntas sobre isso, tá? Estamos aqui com o Bernardo, ele é o coordenador do nosso setor de Business Plan. Vai falar sobre Business Plan, sobre Professional Plan. Estou com uma lista de perguntas aqui, né? Podem fazer as perguntas aí também, sem problema nenhum, mas vejam as perguntas que eu vou fazer aqui, porque eu acho que todas as perguntas que estão aqui são mais ou menos as que vocês têm, tá? No dia a dia. A gente fez esse apanhado aí no nosso Instagram, no nosso site, no nosso blog. A gente vai responder as perguntas. Vou começar a live aqui. Deixa eu primeiro entrar aqui também para ficar junto com vocês, para poder ir responder as perguntas. Vamos me falando aí se o som tá bom, se a imagem tá boa. Então vamos lá. O pessoal está entrando devagarzinho. Falar um pouquinho aqui dos assuntos bem importantes. A gente vai falar sobre, como eu falei, sobre Business Plan. Vamos falar sobre Visa Bulletin, tá? Mais uma vez, para quem não pegou da live passada, a gente vai falar sobre o Visa Bulletin também. Vamos falar sobre um assunto que está em altíssima aí, visto H1B. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, taxa nova do visto H1B. O que isso vai impactar, tá? O que eles estão querendo com isso. Tá? São duas coisas. As pessoas estão divulgando muito o motivo, mas a gente também enxerga provavelmente um outro motivo também para esse acréscimo bem grande, bem substancial na taxa do H1B, tá? Desculpa, vamos lá. Deixa eu começar aqui com alguns recadinhos que eu preciso mandar aqui do nosso bate-papo, do nosso dia a dia, tá? Vocês que estão chegando a primeira vez aí, tá? A maioria dos nossos seguidores estão sempre com a gente na live. Você que está chegando a primeira vez, siga a gente nas nossas redes sociais. Todas elas são @leongroup. Somente o YouTube é @leongroupoficial, tá? Nessas redes sociais vocês podem interagir. Essa live de quinta-feira é a oportunidade certa para vocês fazerem suas perguntas, interagirem com a gente. Se se sentirem à vontade com o nosso conteúdo, quiserem o nosso papel aqui de consultoria migratória, né, de mobilidade global, fizer sentido para vocês, comenta aí, eu quero, tá? Para poder agendar uma consultoria com a gente. E vamos conversando aí, tá? Pessoal que já está aqui, compartilha a live, tá? Aperta no aviãozinho aí do lado, compartilha essa live para que ela chegue para mais pessoas e também a gente consiga interagir com mais pessoas. Se você tiver algum parente, algum amigo que também tem interesse nesse assunto, compartilha a live, tá? Como eu falei para vocês, nossas redes sociais, a gente tem conteúdos que são comuns a todas as redes sociais, mas tem conteúdos que são específicos para cada tipo de rede social, tá? Então, a Leão Group tem Instagram, tem o YouTube, como eu falei, o @Leão Group Oficial, tá? É o único que é diferente. Tem o LinkedIn, tem TikTok, tá? O TikTok é aquele conteúdo mais dinâmico, o LinkedIn um conteúdo mais profissional, tá? Então, lembrando, essa live ela vai ficar gravada, é uma live aí por volta de 1 hora, como a gente sempre combina, para ficar uma live com todos os assuntos que a gente tem que tratar, mas de fácil acesso para vocês. Ela vai ficar gravada lá no nosso YouTube, tá? @Leão Group Oficial. Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui. É isso aí que a gente está falando, que o Live Talks, tá? Que a nossa live fica gravada em alta resolução. Mas o importante aqui também é falar sobre o Leão Indica, tá? A gente acabou de lançar o nosso programa do Leão Indica, tá? É um programa que a gente remunera nossos clientes que indicam a Leão Group, tá? Essa remuneração, ela é de $500, tá? E ela é indicada para você. Então a gente é bem aberto nisso. Tá satisfeito com o nosso trabalho? Quer que outras pessoas também se beneficiem do nosso trabalho? Você ainda tem a possibilidade de ajudar uma pessoa, uma família, e ainda ser remunerada por conta disso, tá? Procure lá o nosso comercial, o nosso atendimento, eles vão fazer tudo direitinho. No nosso próprio site, tá? leongroup.com, tem também um link lá direto, clica lá que vai direto pro Leão Indica, tá? Deixa eu ver se tem mais algum recado. Se tiver algum recado, vão me avisando, tá? Acompanhar, vocês que estão aqui na nossa live do Instagram, já sabem que o nosso Instagram tem vários conteúdos importantíssimos, né? Os destaques são sempre atualizados, tudo que está acontecendo no dia a dia da imigração, tá? Então, dito isso, um pouquinho das nossas redes sociais, confirmando aqui, Visa Bulletin, tá? Que é importantíssimo, a gente já começa com essas informações.
Como todo mundo sabe, o EB1 ele está current, ou seja, ele está disponível para fazer o ajuste de status, tá? E também o consular imediatamente após a aprovação do I-140. EB2NW está em 15 de julho de 2024, a priority date. O que isso significa na prática? Processos que deram entrada em 15 de julho de 2024 ou anteriormente já estão disponíveis para fazer ajuste de status ou o processo consular, tá? Da entrada na parte de admissibilidade, tá? Consular. O EB3 está em 1º de julho de 2023, tá? Então está um pouquinho mais atrasado, o Visa Bullet. Lembrando que a gente está falando aí também, o EB3 ele precisa da Label Certification. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Como eu tinha falado anteriormente, já tinha apresentado vocês, vou apresentar novamente. Bernardo, tá? Nosso coordenador do Business Plan, do setor de Business Plan, não? Ele vai falar bastante sobre isso. Bernardo, fala um pouquinho aí sobre você, como é que está o nosso setor de Business Plan, e já vou começar a te bombardear com as perguntas. Show de bola, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite, Guto. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição. Já vamos começar já bombardear o Bernardo com as perguntas. E, de qualquer jeito, vão mandando perguntas aí. Se por um acaso, acho difícil, mas se por um acaso não tiver aqui, já mandem por aí. Vou começar com uma pergunta que é a mais... acho que é a mais feita de todas, tá? Já veio com tua cola? Então já vai tudo aqui, para tudo explicar, preparado. Pessoal, qual é a diferença entre Business Plan e Professional Plan? Por que tem esse mito de que o Business Plan é melhor, o Professional Plan? Explica um pouquinho pro pessoal qual é a diferença do Business Plan e Professional Plan. Guto, já começamos bem, tá? Essa pergunta, de fato, ela é muito pertinente e muito importante. O Business Plan e o Professional Plan são dois termos muito semelhantes, com diferenças muito grandes, mas também é muito simples de entender. Quando a gente fala de Professional Plan, a gente está falando do desenvolvimento pessoal da pessoa, o que ela vai fazer como um indivíduo. E quando a gente fala de Business Plan, a gente está falando de um negócio, o que a pessoa vai fazer através desse negócio. Então, existem alguns pontos que a gente precisa ter atenção quando a gente fala de Professional Plan e Business Plan e quando escolher. Vamos começar com uma verdade rápida aqui que as pessoas se confundem muito. Ser um excelente profissional significa ter um domínio técnico, um bom histórico de entregas, reconhecimento, ser premiado, isso tudo é ótimo. Mas isso não faz uma pessoa ser capaz de liderar uma empresa. Então não adianta apenas ser um excelente profissional. Se a pessoa não tem um histórico de liderança de um negócio, de equipes, uma gestão estratégica, não tem como comprovar isso, então talvez o Business Plan não seja uma boa alternativa. E o contrário também é verdade. Se a pessoa já não tem esse histórico todo, se a pessoa tem esse histórico, é um empreendedor, é uma pessoa que vem fazendo grandes trabalhos com relevância em sua empresa e tudo isso, então o meio de criar um negócio para mostrar o seu impacto é algo que talvez vai ter um impacto muito maior no processo do que o Professional Plan. E lembrando também, gente, que isso ele está explicando tecnicamente a diferença entre o Business Plan e o Professional Plan. Lembrando que o mais importante, isso é muito importante, como ele falou, como é que foi o desenrolar da sua carreira, da sua atuação, mas também é muito importante esse link com o Proposed Endeavor, né? O que com você certeza vai fazer absoluta. Não adianta você querer fazer uma coisa que seja inexequível em solo americano. Isso é que vai fazer o seu caso, os seus 3 prongs lá, os 3 prongs de Danaher serem fortalecidos. Então, essa escolha, então não entre nessa balela de mito, o Business Plan aprova mais que o Professional Plan. Não. Tudo tem que estar linkado com a sua experiência profissional anterior e com o seu Proposed Endeavor em solo americano, tá? Então, não entre nessa balela de que Professional Plan, Business Plan, um aprova mais do que o outro, não. Tá? É isso aí. E aí, falando sobre o Proposed Endeavor, é interessante a gente pensar que no Business Plan, a capacidade de executar o empreendimento, de fazer o planejamento das operações, abrir a empresa, todo o empreendimento que vai ser realizado lá, ele é feito através dessa empresa. Enquanto no Professional Plan, o indivíduo como pessoa, por si só, ele é capaz de cumprir todo o empreendimento proposto, né? O Proposed Endeavor dele, sem precisar de um negócio para intermediar isso. Gente, como eu falei para vocês, tá? Essa live vai ficar gravada, são termos bem técnicos, mas essa foi a intenção realmente
de trazer o especialista, né, o nosso coordenador do nosso setor de Business Plan, exatamente. Assistam quantas vezes forem necessárias a live, tá? Dúvidas, a gente vai tirar no nosso Instagram, como falei, nossas redes sociais. Tem live toda semana. O intuito aqui é municiar vocês de maior número de informação possível, tá? E aí agora eu vou começar naquela fase, Bernardo. As perguntas que normalmente nos fazem, tá? Isso a gente já explicou o que é exatamente, mas pode falar um pouquinho mais, o que é exatamente o Business Plan dentro de um processo migratório? Como que é, e aí é o que a gente falou, como é que ele se diferencia de um plano tradicional de negócios? Show de bola. Então, a pergunta é muito pertinente, porque muitos realmente, quando olham um business plan voltado para a imigração, se perguntam: ah, mas por que é diferente do plano de negócio que eu apresentei para o banco tal, para o investidor tal? Bom, a principal resposta para isso é porque o plano, apesar dele ser tecnicamente sólido, ele também precisa conversar com os critérios do visto no qual a pessoa está aplicando, o peticionário está tentando. Então, essa conversa entre o plano e o tipo de visto é essencial. E aí, o plano de negócio ele vai servir não só como uma evidência da viabilidade do negócio, da geração de empregos, da trajetória do aplicante, tudo isso, mas ele também vai se alinhar com o tipo de visto. Se é um EB2NW, vai se alinhar lá com os PRONGs, vai Aí se até alinhar... nisso, né, corroborando isso que você está falando, até a próxima pergunta seria exatamente isso. Por que a USIS, a imigração americana, ela dá tanta importância ao business plan na análise de determinados vistos, como EB2NW? Sim, exatamente. Então, esse ponto é porque o BP ele vai servir para comprovar a viabilidade e a execução do empreendimento proposto. Então, quando a pessoa aplica um visto, ela se propõe a fazer alguma coisa nos Estados Unidos. E o plano de negócio, ele vai mostrar que isso é viável e que vai gerar um impacto significativo. Então, uma evidência de substância econômica, a redução de assimetria na informação, então mostrar o como, quando, por que o negócio vai funcionar, o impacto que ele vai gerar, a métrica do benefício público que ele vai trazer, gerando empregos, sobre a cadeia de fornecedores, benefícios diretos e indiretos, tudo isso o plano ele traz com o intuito de mostrar para o oficial de imigração que realmente o que a pessoa se propõe a fazer é viável e numericamente plausível. E isso é por isso que ele é tão importante exatamente no cumprimento do NW, né, do National Interest Waiver, nos 3 prongs de Denver. Vou olhar aqui pro lado, tá querendo dar um oi aqui pra gente? Tem uma presença aqui ilustre, por isso que a gente tá aqui. A presença chega, ó, quem tá aí, ó. Olha quem chegou pra ver a nossa live. Aí deixa todo mundo... Pessoal, eu tô só auditando aqui, ver se eles estão falando a coisa certa. Mas legal, eu tava aqui vendo eles falando, pessoal, e realmente no que a gente... quando a gente fala de business plan, né, a petição, tá, de todo o processo pleito migratório, todo pedido de visto, alguma coisa, ela precisa, isso está na lei, ela precisa ser feita na linguagem do leigo, tá? Então o trabalho desse pessoal, do Bernardo, do resto da nossa equipe de business plan, ele é muito atrelado ao trabalho dos advogados, no sentido, como ele falou, da gente mostrar. O oficial de imigração, ele não é um especialista em engenharia, ele não é um especialista em medicina, ele não é um especialista em gestão de negócios. Então, o nosso maior trabalho, e aí a gente sempre bate muito isso na tecla, da importância de você fazer a tua petição assessorado, porque tem experiência, que o nosso maior trabalho é sermos porta-vozes da intenção de vocês nos Estados Unidos. Então, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar para que a gente torne claro o seu pleito para o oficial de imigração. Não adianta você vir excessivamente técnico no que você está falando, o que quer fazer nos Estados Unidos, que o oficial de imigração ele não vai entender o que você está querendo. Uma das maiores razões de negativa para um EB2NW, por exemplo, é o oficial de imigração não entender, como o Guto falou, o Proposed Endeavor, né? A sua atividade proposta em solo americano. Então, a gente trabalha todo mundo em conjunto para quê? Para a gente deixar, o advogado deixa claro o que você quer fazer em solo americano, e aí, como eles falaram, atendendo ali aos 3 prongs de Denver. Porém, o trabalho da equipe do Bernardo é mostrar que o que você está se propondo a fazer é viável. Então, a gente diz que você vai fazer, né? O advogado peticiona dizendo o que você quer fazer,
E o pessoal do Business Plan diz como você vai fazer isso. De que forma você vai chegar naquele objetivo. Tá? Então, deve ter essa pergunta aí, eu já vou adiantar. A gente vai cair nessa pergunta, Bernardo, não tem jeito. Eu preciso cumprir o meu business plan que eu estou me comprometendo ali no meu pedido. Sim, a resposta, se for uma resposta nua e crua, sim. Tá? Mas cumprir o business plan é muito subjetivo. Você pode estar cumprindo o seu business plan mesmo não atingindo todas as metas, né? 5 anos, exatamente. Então, quando você for lá pedir a sua cidadania depois de 5 anos, tá? Não existe, tá? Falando na prática, não existe uma conferência depois que você recebe o seu green card de que você tá. A imigração não vai na sua casa, nem vai te chamar para prestar esclarecimento se você está cumprindo o seu business plan ali do pleito que gerou o seu green card. Porém, pode haver sim, na hora que você vai solicitar a tua cidadania, um pedido de conferência. E aí, você fez o que você se propôs? Ou pelo menos tentou botar em prática, o que você está fazendo? E o tentar botar em prática é muito relativo e subjetivo. Então, o conselho que a gente dá é: tente colocar em prática o que você se propôs no teu business plan. Mesmo que você não atinja ali o que você se comprometeu na íntegra, é importante que no momento de uma posterior conferência, num pedido de cidadania, você tenha comprovações de que você executou ações no sentido de atender aquele business plan que o Bernardo e a equipe dele fizeram para você, tá? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente quis trazer o Bernardo hoje nessa live justamente porque é uma área ali, né, que gera muita dúvida e é importante o que o Bernardo estava falando também. O business plan voltado para a imigração, ele é específico, tá? Porque ele mistura, né, ali a essência ali de um plano de negócios normal para um negócio. Tem que ser um negócio viável, mas tem que ser um negócio viável dentro dos ditames do visto que você está solicitando. Então, um plano de negócio de um visto E2 é diferente de um plano de negócio de um visto B2, que é diferente de um L1, que é diferente de um O1. Então, assim, por isso que é muito importante, e aí uma novidade, né, Guto? Já trazendo aqui, o Guto, ele fica nervoso quando eu chego, porque eu sempre trago uma novidade sem falar para ninguém. Você que está fazendo o teu pleito, eu quis fazer uma self-petition, eu estou fazendo meu pleito, conta com a gente para fazer o teu business plan, tá? Essa é uma novidade que a gente está trazendo nas próximas semanas. A gente vai começar a ajudar não só o pessoal que está fazendo self-petition, quanto outros profissionais que trabalham na área e não tem um setor de business plan na sua empresa, tem dificuldade, não está achando. Conte com a nossa ajuda. Foi uma necessidade que a gente viu ali, né, com nossos alunos na Imigra, né, Léo? Exato. A gente tem a Imigra lá, então a gente tem profissionais que estão começando a atuação nessa área, já com clientes de EB2NW, de E2, L1, e eles tinham muita dificuldade e nos consultavam: olha, eu estou fazendo caso, mas eu não tenho ninguém, eu não consigo fazer um business plan. E a gente decidiu atender essa demanda do mercado. Então, você está aí fazendo o seu caso, você está já trabalhando na área, você tem um escritório de imigração e não tem quem faça o seu business plan, a equipe do Bernardo vai começar a fazer esses business plans para quem não é nosso cliente, né? Para casos de fora também, tá? Então, já estou aqui deixando o Bernardo e a equipe dele à disposição de você, tá? Então, você vai conseguir atrelar ali ao seu caso toda a nossa expertise, vai trocar ideia com o Bernardo, com a equipe dele, de boas práticas, a gente vai, na medida do possível, né? O Bernardo, ele não é advogado, mas ele pode sim trocar ideia com vocês no que tange. E eu acho até que esse é o nosso diferencial, né? Nossa equipe de business plan, o Bernardo vai falar melhor, a equipe dele é grande e é uma equipe, como o Léo falou anteriormente, multidisciplinar mesmo. Nós temos engenheiros de produção, temos pessoal formado em humanas, pessoal formado em exatas, exatamente para a gente poder ter o maior número de profissionais capacitados
para fazer o business plan da sua área. Isso foi algo que eu até anotei aqui para falar um pouquinho da nossa equipe também. A equipe realmente multidisciplinar, pessoas da área de engenharia, da área da saúde, especializadas em negócios internacionais. A gente realmente tem uma equipe muito performática aqui e bem distribuída em todas as áreas para a gente conseguir cumprir as missões. É importante a gente ter, né, é proposital essa formação multidisciplinar da nossa equipe, porque, como eu falei, o oficial de imigração ele não é um especialista, então a gente precisa de um especialista que entenda daquele assunto para que ele transforme aquele assunto incompreensível para o leigo. Tá? Então, nada melhor do que um especialista para transformar aquele pedido técnico num pedido mais didático, num pedido mais compreensível para os oficiais de imigração. Beleza? Pessoal, vou deixar eles brilharem agora aqui, vim aqui só porque eu achei o assunto muito interessante, eu estava aqui acompanhando nos bastidores aqui. Tá, vou passar a bola para eles. Bernardo é um dos nossos feras aqui. Então, o Guto não precisa nem falar, já tá. A live é dele, não é mais minha. Então, aproveitem aí e, mais uma vez, ressaltando: você que tem aí dificuldade com o business plan, trabalha já nessa área, não tem ninguém para fazer seu business plan, novidade fresquíssima. A Leon Group vai poder agregar para a sua prática ou para ir para o seu caso pessoal a nossa expertise, toda essa equipe multidisciplinar que nós temos e a nossa experiência, né, de milhares de casos, dezenas de milhares de casos já protocolados para agregar com os melhores argumentos, com as melhores práticas aí para o seu caso. Tá bom? Pessoal, vou lá, continua na live aí, eu vou ficar ali nos bastidores acompanhando. Abraço! É isso, pessoal. Eu não ia deixar passar batido nessa presença ilustre aqui na nossa live. Eu acho que com essa explicação e com as respostas que o Bernardo deu aqui, eu tô lendo aqui as perguntas, acho que já respondemos um monte de perguntas. Mas vamos batendo elas aqui para a gente não deixar passar nada, Bernardo. Vamos lá. Os principais erros que você vê quando as pessoas tentam apresentar um business plan por conta própria. Fala aí um pouquinho. Então, eu acho que o maior erro é quando a pessoa acha que o modelo de internet ele resolve todos os problemas. E a verdade é que não. Como foi falado hoje a geração do ChatGPT realmente ajuda bastante. Mas eu sempre brinco que a inteligência artificial, a gente está falando do ChatGPT, mas tem inúmeras hoje em dia. Sim, sim. Eu sempre faço uma comparação, tá? Para quem mora no Rio, no Rio de Janeiro ou mora no Brasil, eu sempre falo que a inteligência artificial tem que ser usada com parcimônia. A inteligência artificial é como se fosse o Waze para o morador do Rio de Janeiro. Você pode usar o Waze, pode usar o mapinha ali, mas não vá cegamente no caminho que ele está mandando, que você pode acabar caindo num lugar que não é muito agradável. É verdade, né? É exatamente isso. A inteligência artificial está na medicina, está no espaço, está em todos os lugares. Tem que ser usada de boa forma, né? Hoje, o nosso uso da inteligência artificial aqui é como uma ferramenta de redação e única e exclusivamente isso. Toda a autoria, ela vem do intelecto humano, vem dos nossos especialistas que conhecem do assunto e por isso a gente consegue mitigar erros, né? E falando desses erros, o erro, como você falou, o copia e cola, ou então uma localização genérica, coisas desse tipo que muitas vezes as pessoas fazem quando não tem o auxílio, uma assessoria para desenvolver o business plan, acabam resultando numa negativa, porque muitas vezes escolhem um local que a pessoa não pode estar atuando lá nos Estados Unidos, ou então o próprio copia e cola, enfim, essa linguagem genérica todo mundo percebe quando é. Então, é muito importante, de fato, ter essa assessoria para conseguir fazer um plano muito bem feito, de fato. Exato. A sua explicação está tão boa, Bernardo, que a gente já está respondendo um monte aqui. Eu vou passar por todas as perguntas para a gente não deixar nenhum seguidor, nenhum cliente nosso sem resposta. Mas praticamente a gente está respondendo com essa explanação, tá? Para não ficar aquele parecido com uma entrevista, fazer uma pergunta e responde. A gente já vai explicando e a gente já vai respondendo as perguntas, tá? Vou mostrando aqui para vocês os tipos de perguntas, as perguntas que foram surgindo para a gente, tá? Muitas delas já foram respondidas. Como o Business Plan ajuda a transmitir credibilidade para o governo americano, já foi, tudo isso aí que a gente está falando. Qual o diferencial para ter esse serviço dentro da Leon Group em comparação com terceirizar para consultorias externas? E aí você pode explicar. O Léo falou aqui um pouquinho que a gente vai botar essa expertise para o mercado, tá? Entendam que para a gente ter essa equipe multidisciplinar com um profissional experiente como o Bernardo coordenando isso tudo, não foi do dia para a noite não, tá, gente? Então, isso que o Léo falou é muito comum. Profissionais que estão começando agora e que ou não querem ou não têm ainda o tempo necessário para ter essa estrutura na sua empresa, foi muito tempo para ter a Leon Group chegar nesse patamar de ter
a própria equipe de business plan, ou seja, em vez de terceirizar, primeirizar. Então explica aí você é o coordenador, então você entende muito melhor por que é melhor ter a equipe dentro do escritório do que terceirizar. Com certeza, vamos lá. Então, o primeiro ponto, aqui dentro a gente tem uma equipe multidisciplinar, como foi falado, temos especialistas na área de engenharia, na área da saúde, na área do direito, e todos especialistas em negócios internacionais. A equipe muito bem preparada e prontos para lidar com qualquer tipo de desafio. Mas o ponto de estarmos todos dentro da Leão Group não é apenas sobre a equipe do Business Plan, mas sim sobre uma integração total. Toda a parte do jurídico, de estratégia, está unida num lugar só. A próxima pergunta aqui, ó, seria essa pergunta exatamente isso. Como é que a integração entre o time de Business Plan e os advogados do caso fortalece? Essas perguntas estarem juntas é ótimo, porque de fato é um fortalecimento, é uma padronização de qualidade que vem do início ao fim. E a gente está sempre se conversando, né? Exatamente. Você é especialista no Business Plan, mas às vezes falta um pouco a expertise no jurídico, conversa com o advogado, com o case manager do caso, e as dúvidas se resolvem ali num bate-papo, numa conversa, numa reunião, tá? E Guto, o principal é que o plano e a petição, eles nascem juntos aqui, né? Não é aquela coisa feita sob medida, mas não feita separada. Eu faço a petição, mando para uma terceirizada e ela faz o business plan. Não, eles vão sendo construídos ao mesmo tempo. E esse daí é um grande problema que muitos enfrentam, quando um lugar faz a petição, tentar adaptar outro lugar um business plan na petição ou tentar adaptar uma petição ao business plan. Exatamente. Então, a narrativa única que vem desde a petição, o business plan, as cartas, tudo está num único lugar. Tem sido desenvolvido por cérebros que têm a mesma cultura, o mesmo foco no cliente, a mesma proatividade em buscar o melhor para o cliente. É realmente algo que faz uma diferença muito grande, né? Não é pegar uma estratégia de um advogado de outro lugar e levar para um engenheiro, para um administrador, para alguém especialista em planos de negócio, para ele tentar desenvolver. E aí as coisas não se conversam, existe ruído na comunicação, os problemas acontecem. Então ter tudo dentro de casa é o melhor dos mundos. Porque realmente, às vezes eu estou desenvolvendo um plano de negócio, eu preciso saber alguma questão jurídica, eu ando 10 metros, chego pro Guto, então chego para outro advogado e aí eu faço uma pergunta rápida, pronto, já está resolvido. E a mesma coisa também acontece. Às vezes precisa de algum insight de negócio, alguma coisa para falar com o cliente. Então vem até minha mesa rapidinho e a gente consegue conversar. Isso mitiga qualquer tipo de risco que possa acontecer, já antecipando as questões a serem resolvidas antes mesmo de uma entrega inicial. Então realmente é muito bom ter dentro de casa. Eu acho que a grande diferença, né? A grande diferencial que a gente sentiu, tá? Exatamente nesse produzir conjunto da petição com o business plan, é exatamente isso que eu falei anteriormente. Você ter uma petição pronta e fazer um business plan, ou ter um business plan pronto e fazer uma petição, o que acaba acontecendo é que você, uma hora ou outra, você vai ter que adaptar ou a petição ao business plan, ou o business plan à petição. Quando eles vão nascendo juntos, crescendo juntos, eles vão realmente se conversando, tá? Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver que acho que a gente já respondeu no bate-papo, para não ficar chato. A integração. Se você já respondeu, o que a gente leva em consideração para que o business plan não seja apenas um documento técnico, a gente já explicou. Sim. O Léo falou bem, diferente de um business plan técnico, ele precisa ser para um leigo, ou seja, ele precisa conversar tanto com a petição quanto com o oficial de imigração que vai analisar o seu caso. Então, ele tem tecnicidade, sim, ele precisa ser técnico, mas ele precisa também ser didático para que o oficial de imigração entenda. Sim. Tá? Muitas negativas das vezes a gente tem exatamente por conta de ser muito técnico o business plan, e aí o oficial de imigração não entende o propósito ainda. Exatamente. Falando sobre essa questão de técnico, o que você acha dessa sexta pergunta? Quais aspectos do perfil do aplicante da empresa são essenciais? Fala aí, Eu acho que esse é bem bacana da gente falar. É o tipo da coisa que a gente trabalha junto. A equipe de business plan com os advogados. Exatamente. Os advogados vão dizer o que chamou a atenção ali no perfil da pessoa, e aí o especialista no business plan vai falar, ó, isso está em alta nos Estados Unidos, esse é o grande diferencial da Leão Group, a gente está na vanguarda, a gente sabe tudo que está acontecendo real time na imigração, então essa conversa constante é que faz diferença. Então, apontar uma coisa que é diferente, que pode ser... Depende do perfil do aplicante e depende do momento atual dos Estados Unidos, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre o H1B e vocês vão ver o quanto a imigração muda de uma hora para outra. H1B, que era um visto que todo mundo gostava de usar, fazia, é um visto provisório, de uma hora para outra ficou praticamente proibitivo para empresas de menor porte, tendo em vista os valores envolvidos, tá? A gente vai falar um pouquinho. Muito bom, Guto. É isso daí.
Então, essa questão, justamente a gente Calma falar aí, só um sobre... minutinho. Pode falar. Tem um cliente que está na live e a gente queria, né, aproveitar para tirar a dúvida dele sobre o business plan. Bernardo, Entra aqui, vem cá. Claro, vem cá. Ó, uma das Vamos lá. nossas advogadas, tá? A doutora Fabiana, ela também faz parte desse vínculo, fala alto para o microfone captar. Então, ó, a doutora Fabiana, só para apresentar para vocês, ela é uma das advogadas do escritório, tá? Então ela faz a petição. Ela também faz esse link, como a gente falou, o escritório é todo linkado. Então ela faz o link também entre o comercial e o jurídico, pra gente não parar nunca de se conversar. Faz aí a pergunta e pode falar. E aí a gente percebeu que tem um cliente que tá para fechar com a gente, né? Já tá com o contrato em mãos e a gente queria ajudar ele nessa dúvida. É o Yes Sandinati. Vê aí se a gente consegue subir. O nome dele é Renato, mas no... Ah, sim. Dá Aqui, um ó. oi pra gente. Ah, tá aqui, ó. Isso. Como o business plan pode ser visto pelo oficial de um profissional que nunca empreendeu? Aí é contigo. Aí, Bernardo. Vai lá. Tá bom. Então, Obrigado, Fabi. Nada, Muito obrigado. gente. Tchau. Então, todo mundo tem sempre a sua primeira vez para fazer um negócio. Então, para uma pessoa que nunca empreendeu, o que mais conta na hora de fazer um business plan é mostrar que está bem preparado. Então, quando a gente fala de estar bem preparado, é ter as documentações corretas, ter uma boa estratégia, um bom nicho de mercado. Posso só entrar rapidinho, que isso é uma Claro. pergunta que vai surgir? Pessoal, não confunda, isso eu falo todas as lives, mas eu vou continuar repetindo. Não confunda o profissional qualificado, bem posicionado, com graduação. Obviamente, estudo, graduação, pós-graduação, doutorado, isso tudo engrandece o seu perfil. Mas a gente tem diversos casos, depois eu vou até responder uma pergunta aqui que tem mais para baixo. Não confundam isso com... A gente tem diversos casos de técnicos, né? Sim, De com profissões certeza. das mais variadas possíveis. Desculpa te cortar, é só porque essa pergunta sempre surge. A pessoa confunde, eu não sou qualificado, como esse cliente está perguntando, como é que eu nunca empreendi e vou conseguir provar isso para os Estados Unidos? Aí continua com a sua explanação. Não, aí, realmente por a favor. gente tem uma grande variedade, vários perfis diferentes. E o ponto é esse, é mostrar o quão bem preparado você está. Então, cartas de intenção comercial, isso tudo ajuda a mostrar que o negócio ele tem maiores chances de sucesso. Escolher uma boa localização. Aqui, eu não vou entrar em méritos técnicos, mas quando a gente fala sobre localização, muitos clientes eles ficam divididos pensando, mas eu quero ir para Orlando, porque, enfim, são questões pessoais. Mas muitas vezes a questão pessoal não é a mesma questão do negócio. Então, avaliar e escolher bem as regiões onde tem um acesso ao cliente, acesso a fornecedores, um custo menor, questões tributárias mais favoráveis, tudo isso tem que ser analisado e principalmente quando a gente fala aí de EB2NW, escolher regiões onde faz sentido a empresa gerar algum impacto. São geralmente regiões onde existe uma certa carência de algo. Então, todo mundo pode empreender, mas, de fato, uma pessoa que não tem histórico de liderança, de empreendimento, tudo isso, ela precisa conseguir comprovar que o negócio dela está bem estruturado e que ele é viável ser feito. E até tem uma pergunta aqui que é exatamente isso. Como é que o business plan ele pode também ajudar o próprio cliente a enxergar um ponto de melhoria no seu próprio projeto de negócio, né? Então é o que a gente sempre fala. Sim. Às vezes não, quase sempre o próprio business plan que a gente faz, ele norteia depois a atuação do profissional, do aplicante, quando ele chega em solo americano. Porque se ele não tiver um norteador desse, o green card vai ser somente um documento, mais um documento de plástico na carteira. Então, o próprio business plan, às vezes, pode abrir a mente do aplicante para qual é o melhor. Às vezes, como o Bernardo falou, eu quero ir para os Estados Unidos, mas morar em Orlando. Quando ele vê o business plan, ele vê as oportunidades que tem, às vezes, no Texas, para a área dele, ele muda de ideia. Sim. Pô, não, vou morar no Texas, é onde eu vou ganhar mais dinheiro, é onde eu vou ter uma qualidade de vida melhor, onde está surgindo novas oportunidades. Então, o business plan conta, sim, muito também nessa hora. A gente fala que esse planejamento serve até para o norteador do cliente, né? É exatamente isso. Eu acho que até vale agora falar um pouquinho sobre um caso real aqui. Eles estão perguntando, sem a gente expor muito, até a pergunta é exatamente sobre isso. Compartilhar um exemplo, sem detalhes, né? Obviamente, para não... como o business plan fez a diferença no caso aprovado. Sim. Então, existe um caso aqui que eu gosto bastante. Para mim, foi uma aprovação minha muito significativa por conta do trabalho que foi feito. Inicialmente, o E é até bom que você responde aqui também, ó, se tem qual costuma ser desafiador na hora de estruturar o business plan. Sim, essa pergunta é boa. Mas esse caso, em específico, ele tinha ido inicialmente sem um business plan e
Infelizmente, o oficial de imigração já estava predisposto a negar, nem considerou as documentações corretamente. Então, na hora de fazer um segundo pleito, a gente fez o business plan e a pessoa estava inclinada a abrir na Flórida, né? Abrir ali, gosta daquela região onde tem muitos imigrantes, região quente, né? É boa, realmente. O clima é bom. Pois é. Mas, falando para o nível de negócio dele, o Texas seria muito melhor. Especificamente a cidade de Austin é uma cidade que tá com um crescimento muito grande, é uma cidade que é conhecida aí como o segundo vale do silício, né? Então, para a área de tecnologia que era dele, foi muito bacana. E apesar dele ter ficado um pouco inseguro de ir para lá, depois que a gente conversou um pouco, eu mostrei para ele como seria bom a gente ir para lá, seguindo essa estratégia, ele se mostrou mais adepto e o resultado não foi outro, né? Foi uma aprovação muito bacana. E nesse caso, em específico, ele não tinha histórico de empreendedorismo. Ele tinha, sim, um histórico muito grande de atuações em grandes empresas, ele participou de grandes projetos, ele tinha um know-how bacana, mas ele nunca tinha empreendido. Mas esse negócio que a gente estruturou junto foi uma conversa muito próxima que a gente manteve com ele, Guto. Isso foi essencial. E com isso a gente conseguiu a aprovação dele e agora é só ele se fazer feliz lá nos Estados Unidos. A gente né? já respondeu até a pergunta aqui de baixo, que é quais foram os desafios mais marcantes já enfrentados na criação de um plano e como foram superados. Aí você deu um exemplo. Isso é um exemplo, tá, de diversos casos. A equipe do Bernardo é grande, para vocês terem uma ideia. Eles fazem muito business plan por... Fazemos sim. O Léo veio até com uma novidade, não sei se o Bernardo estava sabendo ou não, provavelmente estava, porque ele é o coordenador, sim. que a gente vai abrir essa oportunidade de fazer o business plan para outros profissionais, para pessoas que estão fazendo self-petition, tá? E principalmente, como a gente tem lá a Imigra, tá? Então, falando da Imigra, não deixem de seguir lá, tá? @somosimigra. A gente lá tá dando o pulo do gato, vamos dizer assim, tá? Aulas com o Léo, com a Daniela, que é a nossa diretora jurídica, com outros profissionais também da Leon Group, tá? Ensinando como se faz um EB2NW e, obviamente, a gente viu a necessidade lá, como são profissionais que estão começando agora no mercado, eles não têm essa estrutura para fazer o business plan. E nada melhor do que fazer uso da equipe do Bernardo para fazer esses business plan ou professional plan. Com certeza. E falando de desafio ainda, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre por que a Leon é muito diferente aí de outras empresas também. Enquanto o conhecimento jurídico está na cabeça dos advogados em muitas empresas, aqui nós temos a nossa biblioteca de livre acesso para nossos setores todos aqui, e ela é rica em informações. Então, quando a gente fala de desafio para Business Plan, os maiores desafios estão onde a regulação é muito densa. A área da saúde, a área da alimentação, a área financeira, as todas pessoas essas até perguntaram regiões, isso também. Se tem diferença entre áreas. Exatamente. Essas áreas, elas são desafiadoras por natureza, porque tem muita regulamentação, são muitas licenças que muitas vezes são necessárias, questões não só que envolvem o profissional estar apto a trabalhar, mas também envolvem a empresa estar devidamente legalizada com todas as licenças necessárias para atuar. Então, tudo isso daí torna um pouco mais desafiador. Mas que com um bom preparo, um bom processo bem definido, coisa que aqui na Leon nós temos, isso se torna relativamente fácil de resolver. Então, quando a gente recebe um caso desse, a primeira coisa que a gente acessa é a nossa biblioteca. A gente já analisa onde que essa pessoa daí pode atuar, em quais estados a legislação permite que ela atue, em quais locais que ela consegue determinada facilidade, determinado incentivo industrial, talvez, onde existe, tudo isso a gente tem mapeado. Uma pergunta que eles fazem também direto, aproveitando isso aí, e até vi que ela está aqui, eu já vi várias vezes aparecendo aqui também, quais são as informações e documentos que o cliente precisa preparar para que o plano, para o business plan seja desenvolvido com qualidade? Fala um pouquinho na prática como é que é. Chegou o caso para vocês, né? Junto com o advogado, chegou o caso para o advogado, ele passa o business plan. Como é que a gente procede aí? Que até a gente também já responde aqui a outra pergunta, que é como quem está assistindo a gente agora, como é que podem dar o primeiro passo. O primeiro passo é agendar a consultoria, tá? Então, daqui a pouco eu vou responder algumas perguntas aqui do ao vivo também, que eu já vi que tem algumas perguntas. Comenta aí, eu quero. O nosso atendimento está online, está de plantão aí, para chamar vocês para analisar o perfil, fazer o primeiro atendimento, fazer a consultoria primeira e agendar a consultoria propriamente dito para
fazer todo o planejamento imigratório. E aí, então, Beleza. chegou o cara, fecharam com a gente, assinou o contrato, chegou no advogado, o advogado entrou em contato com vocês. Como é que começa Beleza. tudo e que Vamos lá. documentos são importantes? Guto, se me permite, aqui eu quero falar sobre Professional Plan e Business Plan separadamente. Tá, Tá bom? Porque as documentações, são diferentes. elas são diferentes. Vamos primeiro falar do Business Plan, que é o tópico principal. Então, a nível pessoal, o currículo bem atualizado, com diplomas, certificações, premiações, publicações, talvez um portfólio, tudo isso ajuda bastante. Então, tudo que for agregar, quanto mais riqueza a gente trouxer de informações, melhor. Agora, a nível de empresa, principalmente lastro financeiro. Então, se você quer abrir um negócio, qual lastro financeiro, você tem investimento, o quanto você pode investir, tudo isso daí ajuda bastante. O nicho de negócio, às vezes, tem alguns negócios que são muito específicos. A gente tem um cliente aqui aprovado sobre cana-de-açúcar, né? Exato, eu ia falar sobre Esse é orgulho da Leão aqui também. Mas o caso dele, ele é muito específico. E então informações, quando você vê que tem um nicho de trabalho seu que é muito específico, trazer esses conteúdos, trazer o que você já fez, projetos interessantes. Tudo que é possam ser importante, né, indicados. Bernardo? Tudo Nada, é importante. não acho que nada Mas- que você fez é importante. Deixa que Exatamente. os nossos especialistas do Business Plan E e aí- o advogado vão analisar. Sobre esse ponto, é até interessante pensar num cliente. A gente desenvolveu um business plan e a cliente, ela quando viu o business plan, ela se sentiu meio insegura. E aí a gente fez uma reunião com ela, conversamos, e aí ela começou a soltar algumas lágrimas, porque ela dizia que, através do business plan, ela conseguiu enxergar todo o resultado que o trabalho que ela já tinha feito ao longo de anos. Isso a gente tem esse Tinha feedback feito, né? direto, né? Os clientes falam direto com a gente. Pô, eu Pois é. nem lembrava que eu tinha feito isso tudo na minha vida. Exatamente. A gente conseguiu trazer as métricas, né, para colocar e comprovar através de números todo o impacto que ela poderia replicar nos Estados Unidos que ela já tinha feito aqui no Brasil. E ela ficou emocionada ao ver que ela realmente tinha feito tudo isso. Então, todas as informações são importantes. Mas principalmente essas informações em desenvolvimento pessoal, informações de cursos e informações financeiras, elas são essenciais para a gente conseguir fazer um bom business plan. Vamos lá. Então, Agora- para finalizar, a pergunta não é final, mas eu sei que vão surgir outras perguntas, a gente vai ter mais perguntas para responder aqui, mas nessas aqui que estão anotadas para mim, é a pergunta que não quer calar. Como é que eu, deixa eu ver se eu acho ela aqui de novo. Qual conselho você daria para quem ainda tem dúvida sobre investir ou não em um business plan? A melhor coisa a se fazer é investir no business plan. Ter a assessoria de um profissional qualificado, especializado naquilo que ele está fazendo, faz total diferença na hora de você fazer o seu plano. E um plano profissional, ele custa muito menos do que um processo mal contado. Então, fazer uma coisa meia boca, a troco de poucos dólares, não vale a pena. Lembrando melhor- que aqui na Leão Group, tá? Você, quando fecha o pleito seu imigratório, seja o EB1, seja o EB2 em dado, seja qualquer um desses pleitos que necessitem de um business plan, como o Léo falou, como o Bernardo falou, como a gente tem falado aqui, cada processo tem o seu business plan específico, né? Precisa ser didático. Todos os nossos valores de honorários estão já incluídos o business plan, tá? Obviamente a gente tem aqueles, o processo mais básico, que vem sem o business plan, mas daí a pessoa às vezes já tem, como a gente falou, a gente gosta de trabalhar com o completo porque, como a gente falou, petição, né, o planejamento imigratório e business plan nascem e andam, crescem ao mesmo tempo. Então, isso se torna muito mais concreto, muito mais fácil de concatenar as ideias, tá? Então, lembrando que, quando ele fala investimento, quando você fecha um processo com a Leão Group, isso já está incluído, tá? Então, o que a gente está falando é, você que está fazendo a sua self-petition, ou você que é um profissional da área do direito imigratório e está em dúvida, vou enviar o EB2NW do meu cliente, vale a pena ou não mandar um business plan? Resposta é Com certeza obviamente que vale, sim, né? tá? Então- Tá tendo todas essas ideias. A sua petição pode estar excelente, mas o que vai fazer o oficial de imigração visualizar o proposal endeavor, o que o seu cliente vai fazer em solo americano é o business plan, tá? Com certeza. Aqui o foco do business plan, ele é principalmente responder duas perguntas, né? É quase que o nosso mantra lá na equipe. Por que ir para os Estados Unidos e por que a empresa desse aplicante ela é diferente de todas as outras? Então, quando a gente consegue responder essas duas perguntas de forma exímia, não tem outra alternativa a não ser um processo bem sucedido. É isso.
Vou falar um pouquinho aqui do visto H1B, que foi uma notícia que teve nesses últimos dias, e aí a gente vai partir para as perguntas. Com certeza vai ter pergunta aqui de business plan. E mesmo que não seja de business plan, você vai responder algumas perguntas que não são de business plan. Você já está tão acostumado com o processo. Com certeza, pode Lembrando, mandar. tá, gente? Porque que a gente está na live aqui, nada dessas respostas tem cunho jurídico, então não tome isso como aconselhamento jurídico. Inclusive, é ilegal fazer isso, tá? A gente trabalha no jurídico, mas daqui é um bate-papo, tirar dúvidas e bater um papo. Quer ter toda a sua orientação jurídica com consultor, marca a sua consultoria, tá? Daqui a pouco eu vou responder algumas perguntas. Já tem gente perguntando se é de graça, quanto é que custa, como é que faz. Já vou responder todos vocês, fiquem tranquilos, tá? Hoje a live vai passar um pouquinho de 1 hora, mas eu acho que o assunto é importantíssimo. A gente falou bastante de business plan, tá? Fica um pouquinho aí, que vai passar um pouquinho de 1 hora, mas vai ser importante pra gente responder todas as perguntas. Então, o que aconteceu nesses últimos dias, tá? O H1B é um visto provisório, tá? Que ele capta para os Estados Unidos profissionais de interesse dos Estados Unidos, da área tecnológica, de profissionais com bastante proeminência ali na sua área, tá? Esse visto aí tinha o custo aproximado para as empresas entre $1.500, $6.000, $8.000, por aí, tá? Hoje, o governo está acenando aí, a imigração está acenando com um valor por volta aí da casa de $100.000, tá? E aí isso ficou veiculado que poderia ser uma taxa anual? Não, isso é para novos casos. Então você que está com o seu H1B em andamento, vai renovar, não se preocupa com isso por enquanto, tá? E aí surgiram várias fake news dizendo, eles querem acabar com o visto, não gostam de imigrante. De novo, tudo aquilo que a gente sempre ouve, não gosta de imigrante, quer acabar. Assim, tá? E aí não tem como a gente saber o que eles estão esperando com isso, mas o que a gente vê na prática que vai acontecer. Muitas empresas menores, tá? De médio porte, pequeno porte, não vão ter capacidade financeira de bancar esses vistos H1B de $100.000, tá? Então, obviamente, elas vão migrar para outros vistos porque elas têm necessidade de imigrante. Então, vamos acabar primeiro com o primeiro mito de todos. Os Estados Unidos não gostam de imigrante, não precisa de imigrante. Mentira, tá? O que vai acontecer, as empresas vão ter que migrar para outros vistos. Quais os vistos que a gente acha que vão ser beneficiados, entre aspas, com isso? De novo, os EBs, EB1, EB2, EB3 e o visto O, tá? Qual é a grande diferença do visto O1? Você precisa ter uma habilidade extraordinária. Então, o O1 não é tão fácil de você migrar do H1B para o O1, tá? Obviamente, existem pessoas de habilidade extraordinária e vão migrar para o O1, tá? Muita gente está falando que o Trump está fazendo isso, né? O governo está fazendo isso para proteger os trabalhadores internos americanos. Sim, é um motivo, sim. Acredito que seja um motivo. O outro motivo que a gente entende é que o Trump está privilegiando os vistos que levam a pessoa a se tornar residente permanente nos Estados Unidos, ou seja, os vistos que levam ao green card. É um fato, gente. As empresas americanas precisam de profissionais americanos. A economia americana precisa de estrangeiros, precisa de imigrantes. Então, a partir do momento que um visto, ele perde força por qualquer motivo, seja nesse caso por um aumento exorbitante da taxa, né, que se paga por esse visto, né, do valor que é investido nesse visto, outro visto automaticamente vai ser privilegiado. E no nosso entendimento, e aqui sem nenhuma condição de tentar adivinhar, não, é uma análise do mercado, né, do cenário imigratório. Os vistos EBs vão ser favorecidos e os vistos provisórios, como O, como L, também vão ser favorecidos, tá? Então, essa é a notícia de por enquanto, tá? Com certeza novidades vão surgindo, por isso que eu falo que a imigração é tão dinâmica. Então isso é notícia quentíssima, tanto que aqui as fontes que eu estou usando aqui, só para vocês terem uma ideia, Reuters, The Guardian, são veículos de extrema credibilidade e que estão em dúvida. Todos eles não sabem muito qual foi o motivo por trás disso, mas os dois maiores motivos são exatamente esses, tá? O principal, proteger o mercado, o trabalhador americano. Isso é uma promessa do Trump. De novo, eu vou falar tudo que a gente sempre fala. O Trump não está fazendo nada do que ele não tenha prometido na campanha dele. Então, não tenho dúvidas disso. E é engraçado, né, Bernardo? Quando é uma notícia ruim, vamos dizer assim, eu não acredito que tem notícia ruim ou boa, existe notícia.
Quando é uma notícia que as pessoas não gostam de ouvir, eles falam, o Trump está fazendo o que ele prometeu na campanha. E aí as pessoas esquecem que ele também prometeu na campanha que ele vai privilegiar profissionais estrangeiros, imigrantes, qualificados para ir para os Estados Unidos. Exatamente. Aí não, isso aí não vai acontecer porque o Trump não gosta de imigrantes. Então, gente, a gente teve até uma publicação recente na CNN falando que o Trump ele visa trazer profissionais estrangeiros altamente qualificados para treinar profissionais americanos. Então, isso aí não saiu da nossa boca, não saiu isso não é nenhuma entrevista escrita que as pessoas podem modificar ali alguma coisa. Foi um vídeo, ele falando. Então, esclarecido H1B, vamos partir um pouquinho para as perguntas? Deixa eu pegar aqui o celular. Deixa eu subir aqui com cuidado para não fechar a live, que eu sempre faço isso, fecho a live e perco as perguntas lá de cima. E aí você vai me ajudar a responder algumas perguntas, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui, o pessoal tá dando só boa tarde, deixa eu descendo aqui para ir encontrando vocês. Vamos lá. Vamos lá. Se tiver alguma pergunta também aí no teu WhatsApp, alguma coisa, se tiver no WhatsApp, pessoal, manda aí pra gente, tá? Ó, pessoal, tô falando aqui com o nosso... Tem uma aqui interessante que fala sobre investir no plano de negócios. Fala aí, faz a pergunta essa questão. Responde. Aqui não consigo ver aqui o nome da pessoa que fez a pergunta, né? Faz a pergunta e... Mas ela perguntou sobre o investimento no plano de negócio, né? Não falar que precisa investir no plano de negócio. Bom, essa questão do investimento realmente é algo importante para a gente falar, porque todo investimento é investimento. Então, não se preocupe se você vai conseguir ou não fazer um plano de negócio, se você só tem $1.000 para investir ou se você só tem $10.000 para investir. Essa questão quantitativa do dinheiro não é um impeditivo prático para você fazer o seu plano de negócio. E é bom ter isso em mente, porque em momento nenhum, para o visto do EB2NW, a gente precisa comprovar para os Estados Unidos alguma quantia específica, algum valor né? específico. Obviamente, então, como a gente sempre fala, obviamente, se você tiver um investidor querendo botar o dinheiro, ou você mesmo já tem o dinheiro, ou às vezes você tem um imóvel e fala, eu vou vender esse imóvel para investir nesse negócio, tudo isso ajuda. Linha mas, de como crédito, ele tá falando, né? Tudo isso. Não é um impeditivo. Não é um impeditivo, tá? Você tem outras formas de comprovar, por isso que o Business Plan é tão importante, de como você vai botar em prática a sua habilidade em solo americano. O bom planejamento ajuda a ligar e mitigar esse tipo de coisa, né? Eu digo que o bom planejamento é melhor do que o dinheiro. Se tiver um bom planejamento com o dinheiro, aí o sucesso é muito mais fácil. Com certeza absoluta. Ó, o Gabriel Dias de Miranda está perguntando, mestre, vocês trabalham com a EB2NW? É só com isso que a gente trabalha, Gabriel. A gente trabalha com todos os tipos de visto imigratório, tá? A EB2NW é o carro-chefe da imigração, apesar de um monte de gente falar aí que o EB2NW vai acabar, é mentira, tá? E aí ele complementa aqui para médicos especialistas acima de 5 anos de formado. E aí, é bom fazer um business plan para esse tipo de perfil? Cara, médico formado, querendo ir para os Estados Unidos? Cara, é muito bom. Tá, muito então, bom. Com certeza, tá em dúvida, maiores esclarecimentos, marca a consultoria com a gente. Gabriel, marca uma consultoria lá com a gente, Gabriel, que a gente vai explicar tudo direitinho para você. Então, sim, tá? A gente trabalha com a EB2NW, você que é médico, mais de 5 anos de formado, sim, o EB2NW é para você, sim, tá? Vamos lá. Ó, Ariane Cid. Gostaria de saber, após a aprovação, qual o prazo médio estimado até a conclusão do processo e a possibilidade de mudança para os Estados Unidos. Então, vamos lá. Processo todo, vamos botar aqui, provavelmente é a EB2NW, tá? A EB2NW hoje está demorando, desde que você protocola o seu processo até você poder ir para os Estados Unidos morar lá, 2 anos, 2 anos e meio. O EB1, um pouquinho menos do que isso. EB3, bem mais do que isso, tá? Então, o EB2NW, que é o carro-chefe, hoje 2 anos, 2 anos e meio. Desde que você protocolou o seu processo até você poder ir para os Estados Unidos buscar o seu green card. EB1 um pouco menos, tá? Lembrando que a gente, como eu falei, hoje a gente teve, essa semana passada, a gente teve uma excelente notícia para a EB2NW, que foi o Visa Budget ter andado para frente aí, né, a Priority Date, 10 meses. Então, estamos hoje com 15 de julho de 2024. Uma pessoa que perguntou até, para a EB2NW, teve alguma novidade? Uma das melhores, o Visa Budget andou bastante, tá? É exatamente a próxima pergunta. Karina B. Fernandes. Para quem deu entrada no EB2NW, tem alguma novidade? Exatamente essa, Karina. O Visa Budget andou aí 10 meses, 15, a Priority Date atual é de 15 de julho de 2024 ou antes. Então, dá uma olhadinha aí na sua Priority Date, se você for cliente nossa,
pesquisa lá com o seu advogado, com o seu case manager, qual é o dia da sua priority date e ver se você já está disponível aí para fazer o ajuste de status e após a aprovação, tá? Liz, nossa cliente, está elogiando aqui o Léo. Vamos lá. Nossa cliente é aprovada, né? Tá aguardando só o green card chegar. Já chega, Liz. DC Calabria. Como saber qual seria o melhor visto para minha família? Consultoria. Essa resposta é fácil, né? Essa você sabia responder. Essa eu respondo fácil. Consultoria, tá? Marca uma consultoria. Lá na consultoria é onde você vai ter todos os esclarecimentos. Valores, prazos, qual o melhor visto para sua família, qual a sua experiência profissional, tudo o especialista vai te dar essa orientação. Então, comenta aí, eu quero, que a gente vai chamar você, tá? Vão deixar a live salva, obviamente, tá? @leongroup oficial, tá? Gabriele Bonfim. A consultoria para fazer análise de perfil profissional é free? Não, tá? A nossa consultoria ela é dividida em 2 fases. A consultoria de primeiro atendimento, que é a consultoria onde vai pegar todas as informações com você. Comenta aí, eu quero, que alguém vai te chamar e vai solicitar todas essas informações. E a nossa consultoria, propriamente dita, tá? Não é propriamente dita, a consultoria de planejamento imigratório, de prazos, de valores, essa é cobrada sim, tá? $50 a nossa consultoria. Estágios no momento da faculdade contabiliza como experiência profissional de 5 anos após? Não, tá? Para o Advanced Degree, provavelmente é o que você está perguntando. Para você ter os 5 anos, após a formação, tá? Esse aqui foi aquela que a gente respondeu, foi do IES Adnat. Como o Business Plan pode ser visto pelo oficial de imigração para quem nunca empreendeu, a gente já respondeu. Sim. Mato S. Jur, para o visto B2NW com experiência comprovada como desenvolvedor, mas sem formação, é possível? Sabe responder essa? Ele é desenvolvedor, tem experiência profissional, mas não tem formação acadêmica. Consegue fazer um EB2NW? Ele precisa comprovar a habilidade excepcional, né? E a experiência profissional. Então foi aquilo que eu respondi anteriormente, tá? Não confundam profissional qualificado com formação acadêmica. Eu sempre falo isso. Formação acadêmica é óbvio que é interessante, é óbvio que agrega ao seu caso. Mas não é um requisito, não é impeditivo você aplicar um EB2NW sem ter graduação de nível superior. Isso, eu não estou falando da boca para fora, não. Você entrar no nosso YouTube aí, o @leongroup oficial, você vai ver um monte de caso aprovado. Inclusive o que o Bernardo mencionou do técnico, do especialista em cana-de-açúcar, ele é nível técnico, tá? Exatamente. Ainda existe o visto EB5? Como estão as condições hoje? Sim, existe o EB5, sim, tá? O visto EB5 é o visto que a gente chama de investidor. Hoje o investimento está na casa aí de $1 milhão, tá? E aí, maiores esclarecimentos, nuances, conversa lá com a gente. Existe sim, tá? É só marcar uma consultoria. Você precisa ter aí por volta de $1 milhão disponível para investimento, tanto no investimento propriamente dito, tá? Quanto nas taxas migratórias, honorários advocatícios, enfim. Vamos botar aí na casa de $1 milhão, tá? Vamos lá. Santos Bruno 23. Amigo, o meu foi feito com vocês em agosto de 2023. Será que está próximo para a entrevista da B2NW? O seu caso já foi aprovado ou não? Como é que está aí o andamento? Santos Bruno 23. Já foi aprovado. Ele acabou de responder aqui embaixo. Então, o seu agosto de 2023, tá? No Visa Bullet anterior, desse mês de setembro corrente, ele não estava agraciado pela Priority Date, tá? E foi essa a grande diferença que aconteceu pro Visa Bullet de outubro. O seu processo agora, ele está dentro da Priority Date. Ele foi para julho de 2024. Se você deu entrada em agosto de 2023, a entrevista está muito perto de ser agendada, tá? Sou professora aqui no Brasil e falo inglês fluente. Será que conseguiria um visto de trabalho? Assim, como eu falei, aqui não tem muito condão da gente fazer essa consulta jurídica, tá? Mas, a princípio, sim, me parece um perfil interessante. Essas respostas mais conclusivas e assertivas, marca uma consultoria que a gente te esclarece melhor, tá? Gustavo, quero ir para a Flórida, não sei por qual caminho seguir. Primeiro caminho, você já fez, quer assistir a nossa live, conteúdo de qualidade.
Agora, agenda uma consultoria para você passar todos os detalhes e a gente dizer qual o melhor caminho para você seguir, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma... Ver se surgiu alguma pergunta aí pra você. Pode fazer, Bernardo, que aqui a gente vai... Eu tô olhando aqui também. O G usa, está perguntando. Quer tirar uma dúvida se ele consegue fazer a petição nos Estados Unidos ou tem a possibilidade de esperar no Brasil. G usa. Tá. Tira uma dúvida. Fazer petição nos Estados Unidos tem a possibilidade de esperar no Brasil? Vamos lá. Eu entendi. Tirar uma dúvida. Fazer petição nos Estados Unidos... Vamos lá, a pergunta ficou um pouco confusa, mas eu vou te responder da melhor forma. Se não te esclarecer, pode perguntar novamente, tá? O visto EB2NW, EB1, você pode aplicar tanto estando no Brasil quanto nos Estados Unidos, tá? A grande questão é, como eu falei, esse processo é um processo que demora de 2 anos a 2 anos e meio. Se você estiver nos Estados Unidos, você precisa ter um status, tá? Que te garanta esperar esse tempo todo nos Estados Unidos até que você possa fazer o que a gente chama de ajuste de status. No Brasil, é o caminho hoje melhor, tá? Porque aí você espera com tranquilidade, não precisa se preocupar como vai ficar nos Estados Unidos, até porque esses status provisórios de estudante ou outro qualquer que não te dá a permissão de trabalho, você tem que se manter de alguma forma sem poder trabalhar legalmente, tá? A não ser que você tenha um visto O, um visto L, um visto E ou um visto provisório, você pode aplicar o EB2NW estando em solo americano e trabalhando. Mas hoje, se você só tem o visto de turista, tá no Brasil, o melhor caminho é aplicar o EB2NW ou o EB1 estando estando no Brasil, tá? Faz de forma consular, já vai para os Estados Unidos para buscar o seu green card e já está totalmente legalizado lá, tá? Vamos ver se tem mais outra pergunta aqui. Paty, fisioterapeuta. Boa tarde, muito feliz que minha hora chegou. Aquilo que a gente sempre fala, né? Uma hora a Priority Date, ela, graças a Deus, ela deu essa andada boa aí de 10 meses. Muitos clientes estão falando com a gente que chegou a hora aí de aplicar o ajuste status ou o DS-260, que é o consular, tá? Ó, chegou uma pergunta aqui para mim, falando, para abrir um negócio através do Business Plan, preciso revalidar meu diploma? Essa é uma pergunta muito boa e a resposta é que depende. Depende de qual negócio que a pessoa quer abrir lá nos Estados Unidos, né? Então, se a pessoa quer, por exemplo, um médico, quer abrir uma clínica médica e atuar clinicamente, né, com o paciente, tudo isso, então a revalidação do diploma ela se faz essencial, sim. Senão ele não vai poder atuar de forma clínica, né? Mas para abrir um negócio, por exemplo, na área da saúde, como um gestor da área da saúde, trabalhando com consultoria para clínicas, coisas do tipo, então a revalidação não é necessária se não for atuar de forma clínica, né? Então tudo isso daí vai variar bastante com o tipo de negócio que a pessoa quer abrir nos Estados Unidos. Vamos lá. Se pegar aí, pode falar, tá? Uhum. Artioli Bruno. Sou médico e 140 aprovado, business plan. Antigo assessor me recomendou fazer DS-260 e ir para a entrevista na Itália, pois sou cidadão italiano. Isso é uma afirmação. Qual a pergunta? Você quer saber se está certo ou está errado? São duas coisas aí, tá? Primeiro, eu não vou fazer análise nenhuma de um colega que tenha falado sobre isso, tá? Você é italiano e vai aplicar na Itália, sem problema nenhum. Agora, onde você reside? Você reside no Brasil ou reside na Itália? O fato de você ser italiano te dá esse direito ou a qualquer outro. Porque tem brasileiros que estão morando na Itália e eles aplicam o DS-260 na Itália e fazem o consular. O ideal é você fazer onde você reside e não da onde você é cidadão. O consular é no consulado da sua residência, tá? Por exemplo, aqui no Brasil, no consulado do Rio de Janeiro, é o que faz entrevista, é o que protocola o DS-260, tá? Denison Santana. Cara, já estou 3 anos com processo com vocês, caí numa resubmissão e nessa estou 1 ano sem novidade de processo. A gente entende essa frustração, ansiedade. São casos que acontecem, tá? A gente tem vários casos de dentistas aprovados, como também tem alguns casos negados. Resubmissão não é o melhor dos mundos, obviamente, para vocês e para a gente também,
A gente quer sempre aprovar o caso de primeira, mas a ressubmissão, ela faz... É uma possibilidade de a gente ressubmeter esse caso e conseguir a aprovação, como o Bernardo mesmo falou. A gente tem alguns casos aqui que na ressubmissão a gente conseguiu. Exatamente. O fato agora de estar 1 ano sem novidade, normal, tá? O I-140, ele demora aí entre 6 meses e 1 ano para vir alguma resposta, seja uma RFE, seja uma aprovação. Então, eu entendo, conversa lá com o seu advogado, seu case, se sentir dúvida, se sentir que não está tendo a resposta, pede para fazer uma reunião de vídeo, a gente vai explicar tudo direitinho, mas aqui na live de antemão eu já te respondo. Não é o ideal a gente ter o processo negado e ressubmeter, mas agora, esse 1 ano depois da ressubmissão, não é um prazo fora do normal não, tá? Lembrando que eu sempre falo isso, eu gosto sempre de falar isso. Ressubmissão, a gente chama isso de ressubmissão porque você como cliente e nós como assessores, nós sabemos que é um caso que está sendo submetido novamente. Não é um caso que está sendo submetido novamente. Você tem um caso sendo submetido novamente, tá? Mas lá para o oficial de imigração, para a imigração americana, é a análise inicial. Então, não vai ter influência nenhuma se você já teve um caso. Então, esses 3 anos que você está falando, somando os 2 casos. Nesse seu caso atual, ele tem 1 ano só. Então, aquilo que passou não é levado em conta, tá? Pela imigração. Essa questão das negativas, elas assustam muito, né? RFE também. A gente tem que também pensar que os Estados Unidos, ele é a maior economia do mundo e mais do que isso, ele também, hoje, ele é presidido por um grande empreendedor. Então, existe essa sazonalidade também ocupacional lá, né? Então, vão existir momentos em que existe maior demanda de determinados profissionais, de outros. Então, tudo isso daí, existe uma sazonalidade que o importante é não desistir, né, Guto? É isso. Rafa Amorim, existe um visto temporário próprio para trabalhar? Um monte, tá? São 187 tipos de visto, existe um monte de visto provisório para trabalhar. O H1B era um deles, tá? Hoje ele tem uma outra realidade de valores investidos. O visto O é outro, o visto L então existem várias possibilidades para a gente entender melhor aí o que você está querendo, o que você precisa da nossa ajuda. Marca uma consultoria com a gente que a gente te orienta, tá? Então existem diversos vistos provisórios para trabalhar, mas você tem que ter a sabedoria, né? Saber, na verdade, a sabedoria não. Saber ter a ciência de que esses vistos provisórios de trabalho eles não vão levar ao green card, tá? Que é a residência permanente. O Gabriel tá falando aqui, o Gabriel que ele perguntou, que é médico, perguntou: revalidado agora o diploma lá. Melhor ainda, tá? Para profissionais de saúde, hoje a revalidação do diploma é sim necessário para você poder ter o processo aprovado, tá? Não vai ser analisado isso na elegibilidade, que é a primeira fase, que é o I-140, mas depois na admissibilidade, lá na entrevista, eles vão perguntar se você já começou os steps, os passos da revalidação do diploma. Então esse passo que você está tomando, excelente. Revalidar o diploma vai te dar uma vantagem enorme. Não é um critério para a avaliação da elegibilidade, mas você tendo o seu diploma revalidado, a gente vai mencionar isso, tanto no Business Plan quanto na petição, que você já tem o visto revalidado. Isso é mais uma prova para o oficial de imigração americano que você tem a intenção e você tem a possibilidade de botar em prática o seu plano de negócio ou o seu plano profissional em solo americano, tá? Não é um requisito, mas ajuda bastante. Ele vai ser um requisito lá na admissibilidade. Na hora de emitir o seu green card, eles vão perguntar se você já começou os passos da revalidação, tá? Para todos os profissionais de saúde. Isaac 17. Existe alguma facilitação de visto de trabalho, estudo para quem é da área de TI, desenvolvedor de software? Ele perguntou aqui novamente embaixo. Não é facilitação, existem diversas possibilidades de você aplicar o seu visto. Não existe facilitação. A área de TI é uma área excelente para aplicar um visto de trabalho, tá? E sim, a facilidade está exatamente nisso, né? Eu não gosto de usar esse termo, se é fácil, se é difícil, mas a área de TI é uma área que está muito boa para aplicar os vistos qualificados para os Estados Unidos, tá? Acho que falando a nível de negócio, tem 2 áreas que se sobressaem, que é a área de cibersegurança e a área de inteligência artificial, né? Então, essas duas áreas, elas estão muito em alta nos Estados Unidos. A gente, aprovações recentes que tivemos da área de tecnologia foi voltado para isso. Então,
assim, a nível de negócio, eu vejo essas duas áreas como muito ricas, com oportunidades. Ó, Juliane Maciel, um profissional de nível superior que já publicou um artigo, pode aplicar o visto de pessoas excepcionais? Pode, tá? De novo, marca uma consultoria com a gente, que a gente vai fazer a análise do seu perfil. Inclusive, você está falando de excepcional. A habilidade excepcional é o EB2NW. Dependendo da sua formação, da sua atuação profissional, dos artigos que você publicou, de outros critérios mais, você pode, inclusive, aplicar um visto de habilidade extraordinária, que aí é o EB1, tá? Então, marca a consultoria, porque a gente consegue, sim, conversar contigo e te dar mais orientação sobre isso. Então, você tem, a princípio, parece ter um perfil tanto bom para EB2NW e talvez, se cumprir outros critérios, até para o EB1, tá? Que é o de habilidade extraordinária. As palavras são parecidas, mas guardam uma diferença bem grande, né? É verdade. A habilidade extraordinária é do EB1 para a habilidade excepcional, que é do EB2NW, tá? Acho que é isso. Aqui o Fabiano está perguntando, isso eu já respondi. Normalmente, depois que é aprovado no I-140, quanto tempo demora até a entrevista? Hoje está demorando mais ou menos um ano e meio, tá? Então, o Visa Bullet hoje, vamos ver como é que vai ficar a partir do mês que vem, porque o Visa Bullet deu essa andada bem grande. Então, muito provavelmente, esse prazo vai cair um pouquinho, tá? Mas hoje, o que a gente está observando hoje, mais ou menos depois da sua aprovação, um ano e meio para marcar a entrevista, tá? Bernardo, já vou de antemão já te agradecendo já pela presença. Guto. Cara, foi super esclarecedor. A gente conseguiu até passar um pouquinho, mas ainda estamos dentro do limite, 1h15, porque é importante que seja esse tempo, para que as pessoas possam voltar na live. Tá lá gravado no nosso @Leão Grupo Oficial, para tirar as dúvidas. A gente respondeu bastante pergunta. Vão surgir novas perguntas sem problema nenhum. Se for nosso cliente já, case manager, advogado, tem dúvida de um business plan, marca uma reunião com alguém da equipe do Bernardo, fala com o seu case manager, com o seu advogado. Eu quero falar com o business planner do meu caso. Enfim, tá? Outras dúvidas que forem surgindo, vai botando aí no nosso direct, vai onde você estiver nas redes sociais, aí chama a gente que a gente vai responder. Quer marcar uma consultoria? Fez sentido para você tudo que a gente falou aqui? Tá em dúvida? Marca uma consultoria, tá? Comenta aí, eu quero. Ou então vai nos nossos canais, marca uma consultoria com a gente. Eu tenho certeza, você que tem o plano de ir para os Estados Unidos, tá? E quer fazer o seu pleito, sendo bem sincero com vocês, $50 não é nada para você ter todas essas informações, tá? Isso aí é um investimento baixíssimo para você ter todas as informações que você necessita para tomar uma decisão que vai afetar pelos próximos anos a sua família, tá? E a sua vida e a vida da sua família, tá? Acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar? Alguma coisa aí? Só agradecer, produção? Guto. Muito obrigado aí pela oportunidade também. Pode contar comigo. Lembrando aí. que a gente está com a revista na mesa e a gente não falou. Verdade. Lembrando aqui, ó, pessoal, a Forbes 300 bilionários brasileiros, tá? Lembrando que a gente está nessa edição também, tá? Tá marcadinho aqui, ó, falando sobre reposicionamento dos milionários brasileiros no mercado mundial, tá? Hoje a live foi bem voltada para os Estados Unidos, porque a gente está falando de business plan. Lembrando que Leão Group Global, então não é à toa que o nosso nome é Global. A gente faz assessoria migratória pro mundo todo, tá? E aí aqui falando um pouco mais sobre isso, temos Dubai, Europa, muitos milionários e bilionários brasileiros estão migrando para Dubai, seja por conta das oportunidades ou por questões fiscais, tá? Isso é inegável. Então, tem alguma dúvida apesar de a gente ter falado bastante dos Estados Unidos hoje, a Leão Group é global, então a gente ajuda você em qualquer parte do mundo a sua mobilidade global. Fala aí. Então aqui tá falando um pouco dos milionários, e existem também, pessoal, as pessoas que não querem fornecer todos esses dados que a gente falou de business plan e tal, não quer abrir muito a sua vida profissional, ou pessoas que têm bastante dinheiro e talvez não tenham um currículo ou uma experiência profissional tão grande. O EB5 é uma realidade, como o Lídia até perguntou aqui, o nosso seguidor, o nosso cliente, perguntou se o EB5 ainda está em curso. Sim, tá? O EB5 está funcionando, é um investimento mais ou menos de $1 milhão, só que aí precisa ser naqueles centros regionais. E também tem, né, o Golden Card, né, o Golden Visa, que é o de $1 milhão.
E aí, esse aí, qual é a diferença? A pessoa sempre pergunta, foi até bom para finalizar a live com chave de ouro. Qual é a diferença do EB5 pro Golden Visa, tá? Primeiro, o valor é mais ou menos parecido. Primeira diferença bem grande. Esse $1 milhão do Golden Visa, do Golden Card, você doa para os Estados Unidos. Você está pagando mesmo $1 milhão para que eles usem em qualquer setor da economia para fortalecer e aquecer a economia. Você não tem esse $1 milhão de volta, mas tem o Green Card para você, para sua família, né, o Golden Card, e vai ser com certeza reconhecido pelo governo americano por conta disso. O EB5, o investimento de $1 milhão, $900 mil é de investimento. Os outros, 100 mil, 120 mil dólares, é de taxa migratória, de honorários advocatícios, de taxa para o centro regional, enfim. Esse é um dinheiro de investimento que você vai perder, né? Vamos dizer assim, você vai pagar realmente. Esses $900 mil é para fomentar um investimento, tá, em solo americano, seja um empreendimento hoteleiro, um empreendimento residencial, estradas, enfim, algum planejamento lá deles. Depois de determinado tempo, 5 anos, 7 anos, depende do contrato, você tem esses $900 mil, o principal, devolvido para você, ajustado por um juros, não chega a ser um investimento, pela correção monetária, aí normalmente 3% ao ano, então não chega a ser um investimento, mas você tem o principal devolvido. Então você não paga esses $900 mil e perde. O Golden Visa, o Golden Card, sim, você dá $1 milhão, doa $1 milhão para o governo americano para eles aquecerem a economia. Então, a diferença bem gritante é essa, apesar dos valores serem muito parecidos, tá? Teoricamente, o Golden Visa ele é um pouco menos burocrático, porque o EB5 você precisa atender alguns critérios, tá? Obviamente, os dois precisam comprovar a licitude desse dinheiro. Enfim, maiores nuances, procura a gente que a gente ajuda vocês com tudo isso, tá? Bernardo já se despediu, quer falar mais alguma coisa? Então, eu acho que veio uma última pergunta aqui que eu acho que é bem pertinente. Cuidado com essas últimas perguntas, hein? O FS Santos. Bem pertinente mesmo. Ele perguntou, responde aí. Engenheiro elétrico precisa de um plano de negócio? Isso daí volta lá no início, na nossa primeira pergunta, a diferença de plano de negócio e professional plan, né? E o plano profissional. Então, isso daí vai depender muito do perfil de cada um que estiver peticionando, né? Então, um profissional que ele tenha as qualificações individuais, desenvolvimento dele técnico, um histórico de entregas muito relevante, reconhecimento, tudo isso daí, pode ser que ele não precise de um plano de negócio. Um professional plan, de fato, seja o suficiente para ele. Alcance tudo isso. Lembrando, gente, que plano de negócio, às vezes você fica assustado, né? Como o seguidor falou aqui, esse provavelmente também, fica, com um plano de negócio. Pô, mas eu nunca trabalhei com empresa, não quero abrir uma empresa. A gente tem aprovado diversos profissionais da área do direito, tá? E eu posso falar de carteirinha, que vão para os Estados Unidos e, a princípio, eles não podem atuar como advogados porque eles não têm a BAR, que é a licença lá, que é a OAB. Então a gente faz um plano de negócio, um business plan. Exatamente. No qual eles vão atuar como assessores, como uma assessoria. Eles vão abrir uma consultoria que eles vão prestar assessoria para empresas americanas, para funcionários americanos, sobre leis brasileiras, enfim. Então, ele fez um business plan que ele não precisou abrir um escritório gigantesco de advocacia, que ele precisou comprovar tanto. Não, ele abriu uma consultoria que é ele mesmo. Então, teoricamente, é um professional plan parecendo um business plan. Sim, é uma pessoa única que vai abrir uma consultoria, mas é um business plan. Ele vai ser uma consultoria que provavelmente mais na frente vai ter... empregar pessoas, vai alugar um imóvel, enfim. Tá? Vai então, fomentar o desenvolvimento calma de com uma esse região. business plan, porque um business plan você não precisa de uma hora para outra abrir uma empresa do tamanho da Leão Group, não, tá? Sim, exatamente. A Leão Group começou também pequenininha, hoje é essa gigante do mercado, mas é um business plan. A gente foi cumprindo ali as etapas do business plan, tá? Então, calma quando a gente ouve o business plan. Eu tenho um plano de... Pô, mas eu não tenho nem dinheiro para abrir um negócio nos Estados Unidos. Calma, que o negócio pode ser um negócio pequenininho, tá? É isso. Gente, obrigado aí. Demorei um pouquinho mais, 1h20 de live, mas foi muito importante, muita informação. Tivemos a participação do nosso CEO, o Dr. Leonardo, tivemos a participação da doutora Fabiana, muita informação relevante, vai ficar gravada com certeza, maiores esclarecimentos, marque uma consultoria e precisando da gente aí, vai mandando no direct, até semana que vem a gente está de volta. Não esqueçam de nos seguir, tá? Primeiro da Leão Group, @Leão Group para todas as nossas redes sociais, TikTok, LinkedIn, tudo Leão Group, e o YouTube, @Leão Group Oficial. Não deixem de seguir também lá, @SomosImigra, importantíssimo, tá? Você que quer
ser um profissional da área do direito imigratório. Segue lá, a nossa comunidade está muito boa, as aulas estão muito boas. Eu sempre que posso entro nas aulas. Acabei de ter um convite aí do pessoal da Imigra para volta e meia bater um papo, fazer uma aula aí na prática, bater um papo com vocês, seja numa quarta-feira, na aula ao vivo, na terça ou no sábado. Estamos em negociação. Vamos ver o que eles me oferecem. Não, mas eu tô brincando, eu gosto muito de ter esse contato com vocês aqui na live e vai ser também lá na Imigra. Então acessa lá, @somosimigra. E você que é profissional do direito, tá? Eu já vou adiantar aqui, vou dar um spoilerzinho. Você que é profissional do direito, quer ir morar nos Estados Unidos e quer se especializar em direito migratório, conversa com a Imigra, conversa com a gente, que eu tenho certeza que você vai ter uma ajuda nossa grande, tá? Talvez, quem saiba, você fechando um EB2NW, a gente não consiga fazer aí a sua matrícula na Imigra com um bom desconto. Ou conversa com a gente. Não posso dar muito spoiler, não, mas você que é da área do direito, ou não, você que quer fazer o curso da Imigra e quer fazer um EB com a gente, EB2 ou EB1, conversa com a gente, conversa com os 2 comerciais aí, que eu ponho eles em contato e a gente vai conseguir uma condição financeira bem interessante para vocês, tá? Chegando ao ponto de quase ser inacreditável, tá? Gente, obrigado aí, até semana que vem. Semana que vem a gente está de volta com outro convidado. Agradecer de novo o Bernardo. Eu Foi muito engrandecedor aí a presença dele. Até semana que vem, gente. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde.